Salve, salve nação, saudações. Galera, é o seguinte, eu preparei aqui pra vocês o pós-jogo de Flamengo e Botafogo com os comentários dos jornalistas da ESPN Brasil. Quero aproveitar e dar os créditos de vídeo pra ESPN Brasil. Link na descrição, canal aqui do YouTube. Vamos ver então o que eles falaram deste jogo. Cara, é preocupante, hein? Olha, eu estou muito preocupado porque o Flamengo não tem evolução. As únicas jogadas individuais que saem é pelo talento do jogador, mas aquele esquema do técnico você não vê. O Flamengo só joga de uma forma e o departamento médico do Flamengo é preocupante, hein? Vamos lá, pessoal. Para você que gosta do canal, que gosta aqui dos cortes, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, para você ficar sabendo das notícias, repercussões, polêmicas. Então, inscreva-se aqui no canal que a gente sempre traz para você o melhor conteúdo relacionado a Flamengo. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. O Tadieres eu realmente não gostei. O anterior, que eu não lembro contra quem que foi também. Piauí. Eu gostei mais do jogo que perdeu. E isso parece ser meio louco. Mas olhar para desempenho, olhar para modelo, eu acho que o jogo de hoje também com a saída do Felipe Luiz ainda no primeiro tempo deu uma quebrada. Sim. Aí você muda a dinâmica, né? Porque o Felipe Luiz é a saída de 3, ele joga como um construtor por trás. Com o Ayrton Lucas, ele trouxe o Bruno Henrique um pouco mais por dentro, e o Ayrton Lucas é um jogador muito de corredor, né? De beirada de campo mesmo. Então eu acho que hoje o Paulo Souza já tem muito entendido como ele pode contar com cada jogador. Isso está muito claro, onde ele gosta de escalar esse, aquele. Mas, assim, pensando em evolução, se a gente olhar para os 2 últimos jogos e olhar para esse, o Flamengo evoluiu. Olhar para o ano, já esperava o Flamengo num... Aí os números do jogo, a gente vê aqui do ponto de vista de posse de bola, a equilíbrio, 52-48, entradas no terço ofensivo, ou seja, a intermediária ofensiva 92-51, ações na área rival 27-21, grandes chances 7-2. Até aí a gente estava vendo um equilíbrio, né? O Botafogo não foi um time covarde, o Botafogo jogou. Aí a gente vê que as grandes chances 7-2, né? Chutes 17-13 e chutes certos 8-8. Ou seja... Felipão, o Botafogo já começa... A gente falou muito mostrar do Flamengo, trabalho, né? A mostrar trabalho. Você já começa a enxergar uma estrutura de jogo. E a estrutura de jogo do Luiz Castro não é de ficar atrás. É claro que ele pegou um time que normalmente se impõe com a posse. E é normal que o Flamengo faça isso. Já joga junto há muito mais tempo. Apesar de o treinador ter chegado no começo do ano, já é um trabalho mais longo do que o do Luiz Castro. Mas você já vê no Botafogo a estrutura, as coberturas, um time mais agressivo, não perde, pressiona. E... o jogo de hoje ficou menos com a bola? Ficou, mas não é uma tendência. O Luiz Castro, por onde ele passou, os times dele eram dominantes na questão da posse de bola. Sempre teve controle de posse, enfim. A gente falou muito do Flamengo no começo, mas a gente tem que ressaltar também que é pouco tempo, não dá pra gente falar, o Botafogo mudou, o novo Botafogo, calma, mas você já vê, sim, alguns traços do que o treinador, o outro português do Rio, tem trazido para esse Botafogo. Eu vejo com muito otimismo essa vitória, por mais que eu tenha falado que para mim o Flamengo jogou melhor, é uma vitória que joga para cima, que sustenta o trabalho, né, Silas? Tem um meio-campo de jogadores campeões, né? Tietê, Patrick de Paula, sim. Você vê o Saravia ali na direita, você vê o Erisson jogando uma barbaridade, o Gatito Fernandes já é conhecido, já está há bastante tempo aqui no Brasil. E você vê o Luiz Castro dando entrevista... Só rapidinho, olha lá, Silas. O lance que eu falei... Aí, e o lance que eu falei do Arão também, Felipe, você viu, né? Pau. É, muito forte. Parecia que era o Hulk chutando essa bola, né? E a gente vê o Luiz Castro falando da questão do tempo para trabalhar. E essa semana ele teve tempo para trabalhar o Botafogo. Então eu concordo plenamente com o Renatinho. Eu acho assim, não é mais aquele Botafogo fragilizado de uma vez. É um time que tem que colocar o pé no chão, saber pelo que vai jogar esse campeonato, não é para ser campeão, né? É para permanência, para que o projeto tenha continuidade, né? Seguinte, algumas coisas. Primeiro, o chute do Roberto Carlos 97, o Silas lembrava do Nelinho também, o que obviamente
lances marcados por uma curva da bola muito mais acentuada, não estou comparando. Só achei muito interessante esse chute de trás, a câmera de trás flagra ali um lance muito de dinâmica rápida, um chute forte, um defensor na frente do Hugo, não minimizando de que dava para defender, só vi na internet gente tratando como um piruzaço. E para mim, meu amigo, essa bola aí... Entra na frente para você ver o que acontece. Foi um tiro. Mérito, muito mérito, né, Renato? É um erro. Para mim é um erro. Como vários que o Hugo já protagonizou. E assim, para mim ele vai ser um bom goleiro. Ele ainda não é um bom goleiro. Acho que ele ainda é um goleiro com... Não só por esse lance, mas com alguma falta de confiança em alguns momentos. E assim, o Silas está aqui, o Silas já teve... E eu tenho a impressão de que... Impressão não, o goleiro, ele demora mais para amadurecer. Goleiro... São poucos goleiros no mundo que viram unanimidade com 20 anos, 22 anos. Normalmente esses caras rodam mais... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não dizer que não serve. Para mim é um erro, é uma bola defensável, uma bola no canto dele. Para mim ele tinha que ter ido com as duas mãos nessa bola. Beleza, ok, um erro. Também acho longe de ter sido um peru. Mas é um jogador que eu acho que tem que apostar ainda. Sim. É um jogador, por exemplo, que se eu fosse Flamengo eu emprestaria. Tiraria um pouco do olho do furacão agora e colocaria para jogar uma outra competição onde ele seria titular, para ganhar cancha. E aí sim, daqui... E o Flamengo já detectou isso. Trouxe o Santos. Está muito claro que trouxe o Santos, porque o Hugo ainda carece de maturação, né? Um jogador que ainda precisa ter mais rodagem. Enfim, acho que a gente tem que tomar... Concordo, o Flamengo está bravo, tal. Concordo, é uma falha. Não é um peru. Para mim, peru é aqueles lances bem bizarros. Sim, também. Mas era uma bola defensável. Só que, calma, a gente está falando de um menino criado no Flamengo. O Flamengo investiu. A gente tem que lembrar, Felipão, que quando um jogador sobe, ele é um investimento do clube. Ele está no CT lá anos e anos sendo preparado para isso. Foi investido grana. Então, acho que a gente não pode queimar logo de cara. Que ele não está pronto? Concordo. Que ele não serve, eu discordo. Não, e eu acho que uma grande equação, pelo menos nas minhas avaliações de goleiro, de uma defesa, se ele pegasse essa bola, muito provavelmente a gente estaria falando que ele fez uma grande defesa, não um milagre, mas uma grande defesa. Que bela defesa. E se teria feito uma bela defesa, já faz com que era uma bola defensável, mas o peru... Ele não constitui uma grande defesa. É aquela bola que é quase... O cara pega a pena... É vergonha, Exatamente, é constrangedor. Mas eu entendo, era uma bola... Num jogo em que ele não pega essa bola e o goleiro adversário pega 5, 6, isso também complica para ele. Porque a gente viu que o Gatito fez... Inclusive, é o personagem para a gente falar um pouquinho. A gente tem números sobre o... O consigo mesmo deixou... Mas que lorde, hein, meu? Que tapinha com luva de pelica, Silas. O recado é claro, né? Desejo saúde, paz consigo mesmo. Tipo, a famosa frase, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se ele consegue falar o que falou, fazer o que fez e dormir, paciência. Mas não foi... E passou o recado também, a citação ao Carpe Diem me parece assim como quem diz... Ele é bom, mas já teve cara aqui que fez... Ele está se colocando acima do Flamengo, ele não é o único técnico que fez o Flamengo ser feliz. Como é que você viu essa declaração? E, Renato, vamos conversar aqui já embolando. Ele deu a entender que ele sabe mais coisa, mas não quis dizer sobre o Jorge Jesus. Agora, aqui nos nossos programas a gente fez essa semana e se falou que para os treinadores portugueses não é nada novidade esse comportamento do Jorge Jesus. Então, mas o Paulo Souza não quis polemizar, né? Até porque perdeu o jogo. Então, e outro, o treinador do Flamengo hoje é ele. E para mim, quem tinha que dar essa entrevista aí não era ele, não. A diretoria? Era o Landim, era o Marcos Braz, e, sabe, botar a cara para bater e trazer os jogadores para perto deles. Landim e Marcos Braz. E não, vamos ajudar o Paulo Souza. Não, eles não têm que ajudar o Paulo Souza. Eles são os diretores. Eles fizeram muitas coisas boas que a gente elogiou, Felipe, a diretoria do Flamengo, quando foi campeão e não desmontou o time, pelo contrário, reforçou o time, mas agora eles estão fazendo bastante coisa ali que está deixando bastante a desejar essa gestão, né, do momento presente. Cara, assim, eu acho que, primeiro, a fala do
do Paulo Souza, para mim, eu vou te falar, eu aprendi muito também. Como ser educado e... Claro, e foi dentro do mesmo jeito. E ao mesmo tempo tentar se colocar acima, né? Não entrar sim, ali. Sim, e assim, surpreso. Não alterou o tom de voz. E, cara, assim, tudo que foi dito sobre o Jorge Jesus, sobre o que ele fez, pra mim, não só ele, pra mim, muita gente discorda de mim, mas eu acho que a matéria também foi por um sentido de, vamos trazer o Gomes de novo. Mas, enfim. Não, eu também acho que pode ter isso. O que eu discordo é a coisa de gente achar que tinha que segurar. A gente sabe que... Não. É eu isso. acho que a matéria poderia ter sido escrita de uma outra forma. Ela foi escrita como um torcedor empolgado, mostrando que o Jorge Jesus quer voltar, ponto. Mas, cara, eu acho que todo mundo já falou tudo que rolou. Eu já tive com você vários e vários programas e sempre falei, eu tenho um pé atrás com o Jorge Jesus. Acho muito legal o flamenguista gostar, porque tem que gostar mesmo, o cara fez história, o cara fez um baita de um trabalho no Flamengo, só que ele foi o primeiro a picar mula, entendeu? Aí a desculpa que ele deu da pandemia, quando ele veio, já tava tudo, Aí depois falam que ele veio pra cá, aí depois até assistindo o Linha de Passe desse dia, que foi sensacional, teve opinião, teve informação, o Mauro veio com informação, o Pedro Ivo também, de que ele não aceitou muito bem o Flamengo não ter esperado. Cara, assim, eu de verdade, como eu disse, eu acho que o flamenguista tem todo o direito de adorar e tal, mas eu acho uma puta de uma pequenice você ficar correndo atrás desse cara. Sabe aquele cara que, já tentou agradar a mulher, a namorada, tal, já pediu desculpa, já tentou voltar, chega uma hora que deu. E os caras ficam... muita gente vem em rede social, na hora que a gente critica, não quero nem saber, não quero saber de ética nenhuma, deixa ele voltar. Só que ele é o primeiro cara de quando ele tiver uma dificuldade, Exato. Ele vai picar muro, entendeu? Não tem comparação. O trabalho do Paulo Souza... Os caras não querem falar de jogo, quer falar de Jorge Jesus, de Paulo Souza, então... Galera, vamos lá, galera. Eu cortei por causa disso, cara. Quero saber desse papo aí de Paulo Souza e Jorge Jesus, não. Quero saber de futebol. Quero saber do Flamengo em campo. Flamengo, cara, que mais uma vez decepciona, né? Por que decepciona? O Flamengo tinha a obrigação de vencer o Botafogo, né? Olha só, se você for comparar a capacidade de jogadores, elenco e técnico... Ai, cara, técnico... Puta que pariu! Se a gente for comparar elencos e jogadores, cara, não tem como você não colocar o Flamengo como favorito diante do Botafogo. E, mais uma vez, a gente perde um jogo que era para ganhar 3 pontos. Cara, desperdiçamos, já no campeonato de 5 jogos, desperdiçamos 10 pontos. Dá para acreditar? 2 contra o Atlético Goianiense, 3 contra o Atlético Paranaense e agora 3 contra o Botafogo. O único jogo assim que dá para falar que o Flamengo não desperdiçou pontos, que foi um jogo bem legal, bem difícil, foi Flamengo e Palmeiras, né, no Maracanã, que foi um jogo bem disputado, um jogo legal de ser visto, e foi o único jogo, foi 0-0 o jogo. Flamengo ficou com 1 ponto, Palmeiras 1 ponto. Não dá para falar que perdeu 2 pontos, mas os outros jogos sim dá para falar que o Flamengo perdeu pontos, cara, porque um time montado para ganhar títulos não pode perder tantos pontos assim. Cara, 33% de aproveitamento é muito pouco, galera. É decepcionante. E eu tô bem preocupado com o Flamengo, cara, porque... Cara, as coisas que acontecem no Flamengo todo dia é muito preocupante. Todos os dias temos problemas no departamento médico, todos os dias temos problema com escalação, com jogadores diferentes, nunca a gente consegue repetir uma escalação. O nosso técnico é teimoso, jogando o Ilharão de zagueiro, cara. Usa um zagueiro da base. Pra que serve a base? Por que a gente emprestou o Noga? Por que a gente emprestou o Ramon? Por que a gente se desfaz de jogadores assim, ó, tão fácil, cara? E daí, na hora de montar o time, a gente não tem um zagueiro. A gente tem que recuar um volante pra zaga, pra ficar dando erro, pra ficar errando todos os jogos. É gol contra, é gol entregado. O Arão entregou um gol hoje, cara.
Pelo amor de Deus, naquela jogada ali, se o Arão continua indo pra frente, pra cima da bola, ele tirava a bola. Ele foi tentar dar uma bicicleta, cara, e escorrega e cai. Mais um gol entregado, mais 3 pontos jogados no lixo. Como que fica, né? Nosso campeonato desse jeito. Vergonha, cara, vergonha. A gente tá a 2 pontos da zona do rebaixamento. Nossa, tô com muita raiva. Muita raiva mesmo, é meu sentimento. Você também tá, cara? Você também tá? Peço desculpa se você não está com raiva aí, mas eu estou com raiva desse time jogando e perdendo. A gente não pode perder tanto assim, cara. Meu Deus. Se a gente tivesse num grupo difícil da Libertadores, como que estaria a nossa situação? Graças a Deus a gente caiu num grupo fácil. Senão a gente estaria brigando para se manter no grupo. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu vejo. E agora tem mais um jogo contra o Altos do Piauí. Ai, Jesus do céu. E o Diego Alves, hein? Nunca vai jogar nem contra o Altos, o Diego Alves? O Hugo Souza pode errar à vontade, né? O Diego Alves não. Sempre tem que ser o Hugo Souza. O Diego Alves não tem mais oportunidade, não tem mais chance nesse time. Nem contra o Altos do Piauí. Tá aí. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Eu estou triste pra caramba aí por causa disso, cara. O Flamengo não consegue se firmar, cara. É decepcionante demais. Valeu? Fiquem com Deus. Saudações. Fui.